Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus e a graça dele esteja sobre a tua vida, transbordando nesse instante sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E nós estamos mais uma vez reunidos como corpo de Cristo, como comunidade, né? Para podermos celebrar a esse Jesus e sermos edificados, fortalecidos, para mais uma semana que vai estar aí pela frente, né? Então a gente está recebendo palavra e essa palavra ela tem um propósito, né? Não somente para o dia de hoje, que é dia de culto, mas essa palavra ela tem um propósito para nós, para o nosso dia a dia. Amém? Então antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero convidar você juntamente comigo a fazer uma oração, né? Aqueles que estão em casa também, se vocês quiserem estar orando, né? Concordando com essa oração. Quando a gente diz amém, quando a gente concorda com essa oração, a gente faz parte daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo declarado, né? E nós precisamos, quanto mais pessoas dizem amém, pode ter certeza, né? É aquilo que eu digo, declare, descanse, deixe Deus trabalhar, porque é Deus que faz a obra. Amém? Glória a Deus. Então, juntamente comigo, Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar. Queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse dia que mais uma vez tu nos deste, Senhor, de presente, o dom da vida. Oh Deus, esse dia em si, para estarmos com os nossos familiares, mas também para estarmos junto em comunidade, junto dos nossos irmãos, Senhor. Oh Deus, como é maravilhoso poder ter esse local, poder ter esse momento, esse tempo, aonde nós podemos fazer isso, Senhor. Sendo que nós somos gratos, porque nós vivemos num país onde a palavra ainda pode ser declarada abertamente, anunciada abertamente, aonde nós, Senhor, através do online, estamos alcançando outras vidas que nós nem conhecemos, mas Tu conheces e Tu sabes o que elas precisam nesse momento. Por isso, te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Te peço desde já, Espírito Santo de Deus, faz a obra sobre as nossas vidas. Nos dá, Senhor, ó Deus, o entendimento, a clareza, para que nós possamos compreender essa palavra que Tu queres falar forte ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmão. Eu quero iniciar essa palavra já dando aqui para vocês um spoiler. Se caso eu não conseguir terminar hoje, ela finaliza semana que vem. Amém? Eu vou tentar passar. Mas se eu não conseguir, vai ficar um pedaço para a semana que vem. Quer dizer, a parte 2. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto. E o tema da mensagem é a obra concluída. A obra concluída. No decorrer da nossa caminhada, acabamos fazendo planos, tendo sonhos, projetos que ficam inacabados. E isso eu creio que todos nós temos isso. Todos. Alguma coisa que você começou, que você não conseguiu terminar. Ou alguma coisa que você realmente terminou, concluiu até um ponto. Um exemplo disso. Fale com um médico. Ele fez a faculdade, ele fez lá tudo que ele precisava na medicina, ele estudou, ele fez, né, ele se formou, ele pratica a profissão. Só que a ciência se multiplicou tanto. Queridos, que mesmo que ele concluiu a faculdade que ele está formado, ele ainda tem muita coisa a aprender. Eu estou dando um exemplo básico, que é um médico. Isso nós vamos falar de professor, nós podemos falar de todas as profissões. Por que eu estou dizendo isso?
Porque a gente não consegue concluir. Mesmo que dentro da nossa cabeça a gente concluiu certa coisa. Mas nunca fica. É algo definitivo. Essa é a palavra. Você tem um projeto, você vai fazer uma casa. E você começa lá de baixo, lá do fundamento. E você contrata pessoas, faz a tua casa, constrói a tua casa, e ela fica linda, maravilhosa, e você mora nela, e daqui a pouco passou 1 ano, passou 10 anos, passou 15 anos, passou 20 anos, e você vai ver que aquela obra que você achava que estava concluída, agora precisa de novo de uma reforma, precisa de novo de uma melhoria, precisa de algo que você viu que lá naquela época, 10 anos atrás, era moda, mas agora já caiu de moda, e você quer mudar. Então quer dizer, nunca fica concluído. É isso que eu quero chegar, né? É algo que eu e você, nós queríamos muito ter concluído, mas não conseguimos. Também acontece isso na nossa vida. Eu tenho propósito, eu tenho planos. Você sonhou com aquilo, você idealizou aquilo, mas no decorrer da tua caminhada, faltou tempo, faltou dinheiro. E muitas vezes, nós imaginamos que seria de uma forma, e no momento de executar, acabamos nos deparando com a realidade e não concluímos. Gente, isso é uma coisa natural do ser humano. É do nosso dia a dia. Sabe? Falar, pensar, imaginar é bem diferente de executar e fazer. Falar, a gente fala muita coisa. E por que eu estou falando isso? Eu precisei falar isso aqui para você entender sobre o assunto que eu quero falar nessa noite, que é a obra concluída. Porque o único que conseguiu concluir tudo por completo se chama Jesus. É o único. E quando nós temos Jesus, temos a obra concluída. Tem muita gente com a obra concluída não entendendo. Essa frase eu catei de um sonho. Hoje de manhã acordei, me deparei, o pastor saiu muito cedo de casa com um bilhetinho. Que às 5:30 da manhã a pastora estava cantarolando, pregando. E ele ouvindo pregação, cantando. E eu cantei essa frase. Tem muita gente com a obra concluída não entendendo. Eu disse, pois é, Senhor. A semana inteira o Senhor falou comigo sobre essa obra concluída. E eu sonhei com essa pregação. E eu vou dizer uma coisa, tem muita gente com a obra concluída, que é Jesus, não entendendo que a obra foi concluída. Estão perdidos. Estão buscando fazer por conta própria, por seus esforços e por suas obras. Mas a obra está concluída e não tem mais nada a se fazer nela. Isso aqui, eu vou falar para vocês, isso aqui é a base de tudo. Se eu não entender, se eu não compreender e se eu não crer na obra concluída, eu não vou entender a graça. Eu não vou crer na graça. Eu não vou aceitar essa graça que Deus deu através de Jesus. O favor dele, o favor desse Pai maravilhoso para nós. Por isso que há tanta gente equivocada, achando que Deus está castigando, que Deus está mandando coisa, que Deus é ruim, que Deus é o... Gente, não entenderam bulufas.
Porque desde o princípio, Deus, o Pai, Ele deu o quê? O livre arbítrio. Ele deu para o ser humano o poder da escolha. Agora, uma coisa é você escolher errado e você vai ter consequências erradas. E aí não queira botar a culpa em Deus, que Deus está te castigando. Não, a culpa foi tua. Você escolheu o caminho errado. Quer plantar feijão e quer colher milho? Isso não funciona. Né? Então, é o que nós vamos falar nessa noite. E como compreender o que é a obra concluída? E até no final dessa pregação, você vai conseguir entender. E como entender para crer nessa obra concluída? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Aquilo que você não compreende e não entende, você não crê. Aquilo que você não compreende e não entende, você não crê. E essa é a maior estratagema de Satanás nos dias atuais. Ele quer que você não entenda, que você não compreenda. Porque a partir do momento que você não entende, você não compreende, você não crê, a dúvida e a incredulidade estão instaladas em você. E dúvida e incredulidade é o contrário de fé. Porque somente pela fé é que nós vamos nos mover. Pela dúvida a gente não se move. Pela incredulidade, pela falta de fé, a gente não se move. Mas pela fé a gente se move, gente. É a fé que vai te levar. É a fé que vai fazer você conseguir chegar. Então, somente por fé, viveremos a obra concluída de Cristo por nós e em nós. E aí, eu quero trazer uma passagem muito conhecida, que fala sobre a ressurreição de Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 24, deixa lá, engatado já, nós já vamos chegar no versículo lá. Eu só vou fazer aqui um resumo para a gente não ficar lendo, você vai ter tempo para ler em casa. Nós vamos estar comentando o capítulo 24 de Lucas, do versículo 13 ao 33. Amém? Então o que acontece? Ali conta a história que 2 seguidores de Jesus, eles estavam indo a caminhos de Emaús, e eles tiveram uma experiência, esses 2 seguidores. E é interessante ressaltar, eles estiveram com Jesus. Isso eu quero que você pense bem no que eu vou falar agora. Eles estiveram com Jesus e diziam conhecer Jesus, certo? Eram 2 seguidores de Jesus. Esses 2 seguidores, no fundo, eu vou falar para vocês, eles tinham que entender para crer. Se você vai ler ali no decorrer da história, né? E é isso que nós vamos querer falar nessa noite, porque nós precisamos entender para crer. A palavra conta que enquanto eles estavam indo a Emaús, Jesus, ele ressuscitado, lhes apareceu no caminho e começou a conversar com os 2, com esses seguidores. Então, o versículo 16 de Lucas 24 vai falar o seguinte: os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Gente, eles estavam caminhando com Jesus, eles eram seguidores de Jesus. Só que nesse exato momento, eles estavam ali, conversando como se fosse com um estranho. Eles não conseguiram ver que era Jesus. Entenda. Não é por ver que a coisa acontece.
mas é por crer. Tem tanta coisa escondida nessa história e revelada nessa história, que se a gente começar a ler versículo por versículo, a gente fica, vamos falar bem palavra, escandalizado. Porque às vezes a gente está assim. A gente diz conhecer Jesus. A gente diz que é seguidor de Jesus. A gente diz que entendeu Jesus, que entendeu o que ele está falando. Mas ele está falando e a gente não está vendo ele. E a palavra deixa bem claro que os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Isso foi um propósito. Então Jesus, ele faz a pergunta. Ele faz a pergunta, o que eles estavam falando e por que estavam tristes? Porque eles estavam abatidos, entristecidos. Então conta a palavra que o tal seguidor chamado Cleopas disse, começou a falar a Jesus. Você não deve ser daqui. Eu vou falar nas minhas palavras, tá, gente? Você não deve ser daqui. Tu não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém, os últimos acontecimentos? Jesus, o Nazareno, ele foi entregue à morte. Ele foi crucificado. E assim, ele era um homem, ele era um profeta. Ele era uma pessoa, né? Vamos falar aqui. Jesus o Nazareno foi entregue, condenado à morte. Jesus era um profeta de palavras e ações perante Deus. E todos que o acompanharam viam isso, que ele era um profeta em ações e palavras. Olha o termo que eles usaram, era passado. É interessante. Ele foi morto, e isso já faz 3 dias, então está um reboliço lá em Jerusalém. E nós estamos tristes, nós estamos abatidos. E nós achávamos que Jesus seria o nosso libertador, o resgatador de Israel. E assim foram contando a Jesus os acontecimentos. Que as mulheres foram no túmulo, chegaram lá, encontraram o túmulo vazio, encontraram um anjo, aonde o anjo declarou que ele estava vivo. Essas coisas que você vai ler ali no decorrer do versículo 24. Agora, olha a resposta de Jesus. Do versículo 25 ao 27, nós vamos estar lendo, diz o seguinte, em Lucas 24. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu. Marque bem esse versículo na tua vida e no teu, aí, marque aí. Então Jesus os conduziu por todos, diga todos, todos, os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. E é nisso aqui que eu quero que você compreenda. Compreenda. Jesus não apareceu, eu sou Jesus o ressuscitado. Ele mostrou pela palavra. E nós não estamos falando ainda da palavra da nova aliança, que depois de muito tempo foi escrita e foi entregue, tanto a judeus como aos gentios. Que aí a gente vai entender. Porque hoje, nós pegamos numa linha cronológica e a gente tem uma mentalidade muito limitada, e a gente pega a Bíblia e faz assim.
Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Atos, Romanos. E a gente acha que tudo isso foi assim. E não foi. Levou 30, 40 anos para depois ser escrito, para depois ser formulado, para depois se tornar livro, para depois se tornar algo que foi passado. Agora, o que me chama a atenção é que eles não reconheceram Jesus, mas Jesus mostrou Ele mesmo na palavra. E isso aqui me revela algo. Jesus lhes mostrou Ele mesmo na palavra, desde o princípio até aquele exato momento. Lá, foi falando. Entenderam que ele já começou lá na lei, lá nos Moisés, lá? Tudo e toda a palavra é sobre ele, gente. Quem não entendeu ainda, que ele é o alfa e o ômega. Ele é o Gênesis, ele é o Apocalipse. Ele é, desde Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Em todos os lugares das Escrituras, revela Ele, direciona a Ele e aponta a Ele. Diz que após ter revelado Ele mesmo na palavra, Ele foi falando, Ele foi explicando aqui, não menciona quantos quilômetros era, quantas horas de viagem era. Lembre-se, tudo era a pezito, né? Vamos fazer uma caminhada lá de Trombudo até Agrolândia. Dá umas 2 horas, 1h30. Bem, dá. Dá sim. Eu levo 1h. 1h16 para fazer 7,5 km. Então, estou fazendo a minha conta. São 13, 14, 15 quilômetros. Vai dar 2 horas. E sem contar os morros, né, gente? Que nos morros a gente reduz a marcha. Pense, eu estou falando isso para você entender que nós não sabemos qual era a distância de Jerusalém a Emaús. Era 15 quilômetros, era 10 quilômetros, era 20 quilômetros. Jesus acompanhou eles o tempo todo falando. O tempo todo relatando dele mesmo. O tempo todo ensinando a palavra, mostrando pela palavra onde ele estava e o que tinha que acontecer com Cristo para que se cumprisse toda a palavra, para que ele fosse revelado como filho e para que tudo viesse a acontecer como o propósito do Pai. Tinha sido feito desde o começo. Para que realmente a obra fosse concluída. E diz ali que ele continuou com eles, e quando ele chegou em casa, com eles ali, que eles convidaram ele para ir para a casa deles, comer, né, e coisa. E no exato momento que ele orou e partiu o pão e lhes deu, foi aquele momento que eles reconheceram Jesus. Olha o que diz o versículo 31 ao 32. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Deixa só um minutinho esse versículo. Olha o que diz ali, não ardia o nosso coração. Gente, uma coisa eu vou dizer, os nossos olhos serão abertos. Os nossos olhos serão abertos. Sabe quando? Quando nós tivermos a revelação da palavra de Cristo em nós. Não é a palavra do fulano, do beltrano, é a palavra de Cristo, a palavra da nova aliança, essa palavra onde declara a graça, o favor desse Deus, aonde declara toda a obra concluída desse Jesus. Então os nossos olhos serão abertos.
Tem gente andando com Jesus, mas porque não está ouvindo graça, não está ouvindo nova aliança, não está ouvindo palavra de Cristo, ainda está com os olhos fechados, está impedido de reconhecê-lo. Você quer um parâmetro na tua vida, tem que arder no teu coração. Você pega a palavra, quando você começa a ler, aquilo arde, aquilo queima dentro de você. Isso é um parâmetro. Mas pastor, é só uma Bíblia de papel? Ou é só uma Bíblia online? Ou é só palavra? Não, querido, é o próprio Cristo ali sendo revelado e mostrando quem é o Pai. E mostrando tudo aquilo que Ele fez e a obra concluída por você. É tão maravilhoso, porque quando recebemos a revelação da palavra de Cristo, entendemos a obra concluída e vamos crer nessa obra concluída. Porque eu só vou viver a obra concluída de Cristo se eu creio. Porque nada é pelo esforço próprio, nada é por obras. Tá, pastora, mas na graça a gente não faz obra? Opa, calma ali. Gente, na graça é tudo pela fé. Quem fez a obra, quem fez o esforço foi o próprio Jesus. A palavra já diz obra concluída. O consumado é algo que eu não preciso mais fazer nada. Eu não tenho mais o que fazer ali. O que Ele fez foi tão perfeito, já diz concluído, acabado. Não tem mais o que fazer. Só que quando eu entendo o amor de Cristo, quando eu tenho fé, quando eu creio nessa graça, automaticamente eu não consigo ficar parado. Eu não vou ver o meu irmão passando fome, eu não vou ver o meu irmão passando frio, eu não vou ver, porque o amor de Cristo arde em mim. E eu vou fazer aquilo que Cristo faria por aquela pessoa. A obra é uma consequência, mas não é pela obra que eu vou alcançar alguma coisa. Vocês estão conseguindo me compreender? Quando nós cremos nessa obra concluída, isso arderá no nosso coração. E eu vou dizer para você, precisa arder, gente. Ah, eu não sinto arder. Posso te falar uma coisa? Se aprofunda mais, para que realmente seja revelado a você essa graça, esse favor, esse Jesus. Porque vai arder. Vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Essa graça precisa arder dentro de nós. Graça, obra concluída, favor imerecido da parte de Deus ao homem. Através da obra concluída recebemos perdão. Perdão. Para quem às vezes só pensa que Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar. Nós vamos falar hoje o que essa obra concluída produziu para mim e para você. Então, primeira coisa, perdão. Fui perdoado pelo castigo de Jesus. Aí está lá em Efésios 1:7. Que diz assim, Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e perdoou nossos pecados. Ali não diz que Ele vai perdoar, diz que Ele já perdoou. Essa ideia equivocada, que eu ainda preciso me esforçar, que eu ainda preciso fazer campanha tal, que eu ainda preciso pagar alguma promessa para que Deus venha me perdoar, isso aí está equivocado. A obra concluída de Cristo mostra que mais nada, diz concluída, não precisa fazer mais nada. Ela promete para mim e para você, e ela declara isso pela sua palavra, que nós já somos perdoados. Porque não vem por nós. Não é pelo nosso mérito, mas é pela graça. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade. Quem não crê na graça, não crê que é perdoado.
Tem gente ali fora tacando-lhe pau no evangelho da graça. Porque agora inventaram uma igreja lá na Grolândia que prega a graça. E que para eles tudo é a graça. Irmão, se a graça não for tudo na tua vida, irmão, esquece. Você está no caminho errado. Você não entendeu bulufa. Graça é favor imerecido. Graça é favor de Deus. Nada é por nós, tudo é por Ele. Nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Então nós recebemos perdão. Outra coisa que acontece com a obra concluída, e você já tem isso. Escute. Por isso que aquela palavra, muita gente tem a obra concluída. E ainda não entendeu, ou não está entendendo. Essa é a frase. Por quê? Porque a pessoa diz ter Jesus, mas ela ainda tem que fazer muita coisa para ela ser perdoada. Não entendeu. A obra concluída é uma pessoa, é Jesus. A graça é uma pessoa, é Jesus. A paz é uma pessoa, é Jesus. O amor é uma pessoa, é Jesus. Tudo é Jesus, querido. Outra coisa que através dessa obra concluída nos foi dado, foi alcançado por Jesus para nós, foi a cura. Fui curado pelas feridas de Jesus. Isso está lá em Isaías 53, 4 e 5. Eu quis trazer nessa versão da linguagem de hoje, que diz, no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Olha bem essa versão, gente. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Ei, não deixe mais o diabo dizer na tua cabeça que você não é curado, que você não vai conseguir ser sarado, que você não pode, que você está levando a obra do teu pai, da tua mãe, as maldições. Eu quero dizer para você, você já é curado, você já é sarado. Jesus já levou, Jesus ele carregou, Jesus ele levou o teu sofrimento. Aquele dia que você acorda, que você não está bem, que você chora, que você tem dor, que você tem aperto no teu peito, que você se sente sozinho, Jesus já levou naquela cruz. Ele levou o nosso sofrimento, ele estava carregando a nossa dor, ele estava suportando tudo isso por mim e por você. E por que é tão difícil? A gente acha... Irmão, dá vontade de pular aqui em cima. Mas por que é tão difícil, às vezes, as pessoas entenderem isso? Se Deus quiser, ele vai me curar. Não é se Deus quiser, ele já te curou. Só que essa cura vai acontecer quando você crê. Tem coisa que nós vamos enfrentar, nós vamos passar. Lembre-se, gente, Jesus, quando ele morre naquela cruz do Calvário, ele morre para nos dar uma nova vida. E essa nova vida, eu não estou falando dessa carne aqui, ó, que é perecível. Que vai apodrecer, que os bichos vão comer, que vai virar pó. O nosso espírito estava condenado. A nossa alma estava condenada. Eu não estou falando desse corpo. O nosso corpo é suscetível a doenças,
a enfermidades. Nem tudo é do diabo e nem tudo, como as pessoas grandes, a maioria diz, isso é de Deus. Deus botou a enfermidade para te passar, para tu aprender alguma coisa. Vai se converter, vai ler mais a palavra. Tem que aprender a palavra. Quando a gente não entende a palavra, quando a gente não se aprofunda na palavra, quando a gente não tem revelação da palavra, a gente fica falando qualquer abobrinha. Irmão, tem coisa que você está comendo, você mesmo está puxando a doença para a sua vida. Você tem um corpo que ele perece. Tem coisa que é o diabo mesmo. Sim, é o diabo. Ele tenta, todo dia. Tu pensa que ele para, todo dia ele anda ao nosso redor, nosso derredor, tentando. Ele não diz que está conseguindo, tentando. Ele tenta por quê? Porque ele sabe que para muitas pessoas ele não vai conseguir. Porque a pessoa está com a mente focada em quem? Na obra de Cristo, na obra concluída, naquilo que Cristo alcançou, naquilo que a graça alcançou, naquele favor de Deus sobre a vida dessa pessoa. Agora, se você dá legalidade botando dúvida, incredulidade, gente, vou falar para você. Se tu vai no médico, o médico dá um diagnóstico e você diz, amém, é isso aí, é isso que eu tenho. Nada contra, tá? Você está fazendo o quê? Você está usando de fé? Não. Você está dando legalidade. O diabo só pega o gancho. Agora nós vamos fazer aquilo ali de marionete mesmo. Aí começa a enzaricar nas ideias, nas caraminholas. E fica pensando, porque eu estou com dor, porque eu estou com dor aqui, porque aqui, agora eu estou com dor aqui. E a dor vai passando, irmão. E o capeta vai falando e você vai alimentando aquilo. Irmão, não deixe o diabo fazer de você uma marionete. Pega essa palavra que você está ouvindo hoje. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava levando. Era a nossa dor que ele estava levando. Ele foi maltratado, ele foi moído, ele foi esmagado. Sabe por quê? Porque ele te ama tanto e ele se colocou no teu lugar e no meu lugar, para que hoje nós pudéssemos declarar, eu sou curado, eu sou sarado. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso revela a obra concluída de Jesus. Da mesma forma, nós somos justificados por essa obra concluída. Jesus foi feito transgressão, pecado. Jesus foi feito um pecador, assim como eu e você, para que eu e você fôssemos justificados por sua justiça. Ele fez uma troca. Ele se colocou no meu lugar e no seu lugar, como pecador, para que hoje eu e você pudéssemos nos colocar no lugar dele. Jesus é justo, nós somos justos, somos justificados. E é o que diz a palavra lá em Romanos 5:1, que diz o seguinte: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, escuta, pela fé, gente, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Se você não crê, você vai estar com um problema seríssimo, de peso na consciência com Deus. Vocês conseguiram compreender? Gente, aqui diz que, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Jesus está dizendo que você foi justificado pela obra dele. Jesus está declarando, eu vou falar assim as minhas palavras. Jesus é como se Jesus chegasse para você e dissesse, escuta, Sandra, eu me coloquei no teu lugar. E agora, você toda erradona aí, ó. Mas você toma o meu lugar. E você é justa. Aí eu olho para Jesus e digo, eu creio. É por fé. Mas tem aquele que Jesus tem falado diariamente, você é justo, você é justificado. E a pessoa ainda diz assim, eu não, eu faço tanta coisa errada.
É por isso que nós precisamos crer na obra concluída. Por isso que nós precisamos crer nessa graça. Nesse favor de Deus. Nesse favor imerecido do Pai por nós. Porque se eu não creio nisso, irmão, a dúvida vem, a incredulidade fala mais alto, e eu começo a me olhar, porque isso é do ser humano, ele vai se analisar, ele vai se olhar, ele vai dizer, não, mas eu tenho erros, eu tenho falhas, alguém me deu uma fechada com o carro e eu tive pensamento errado, e se eu morrer agora eu vou para o inferno por causa desse pensamento. Só que quando a gente crê que a gente é justificado, até aquele pensamento errado que você fez, isso, irmão, isso não vai te levar para o inferno. Por quê? Porque Deus não está vendo aquele pensamento errado, Deus está vendo quem? Cristo em você. É naquele que você crê. Isso é graça. Outra coisa que a obra concluída alcançou para a minha vida e para a tua vida é vida. Jesus morreu a minha morte para que eu tivesse a sua vida. Isso é a obra concluída, gente. É o consumado de Jesus. Está consumado. Pai, está consumado e eu entrego o meu espírito para ti. Ele morre e ele ressuscita. E tudo isso é alcançado no momento que ele ressuscitou. Tudo isso é alcançado no momento que ele morreu. Ele pagou esse preço por nós. Ele se deu, ele deu a vida dele. Ele morreu por mim e por você. Amém? Jesus morreu a minha morte. Era para mim estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz. Romanos 6, 23. Eu trouxe nessa versão, que é uma versão pouco conhecida. Bíblia livre para todos, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus que nada cobra em troca. Marque bem isso aí. Que nada cobra em troca. É a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tem gente pregando que o salário do pecado é a morte. E que nós temos que fazer muitas e muitas coisas para alcançar a vida eterna. E olha a revelação através desse versículo. Esse versículo aqui, ele falou muito forte ao meu coração. Que nada cobra em troca. Deus não te pede nada em troca, Ele deu o Filho. Ele deu esse Filho. Ele deu esse Filho. Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele mesmo declarou, eu vim para que vocês tenham a minha vida, a minha natureza, o DNA do próprio Pai sobre a vida de vocês. O salário do pecado é a morte, sim, mas ele morreu por mim. Então já foi pago esse salário. Vocês estão conseguindo compreender? Ele morreu. Eu estou devendo alguma coisa ainda? Não. Nós não devemos mais nada. Porque Jesus pagou a nossa dívida. E tem gente querendo botar peso, a religião está fazendo isso, botando peso em cima da vida das pessoas, dizendo que você ainda tem que pagar e fazer muita coisa, muita extrapolia para ter vida eterna. Sendo que a vida eterna é o próprio Jesus. Quando você aceita Jesus, a vida eterna já está em você. A vida eterna não começa na eternidade, a vida eterna começa aqui, nesse momento que você aceita Jesus. Porque diz vida eterna, é algo que você tem essa esperança dentro de você, você nunca vai morrer, você vai viver a eternidade com Ele. Você já vive hoje aqui com Ele, arde no teu coração a palavra dEle. Você tem desejo de ter comunhão com Ele, estar com os teus irmãos que têm comunhão com Ele. Isso já é vida eterna. É maravilhoso.
A obra concluída também alcançou as bênçãos. A bênção sobre a nossa vida. E isso aqui, o que eu vou falar agora, vai fechar com aquilo que nós acabamos de falar. Jesus foi feito maldito para que eu e você fôssemos abençoados. A gente é abençoado porque ele se fez maldito. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só o que diz a palavra, gente, isso aqui é muito forte. Para quem rebate contra a graça, marca esse versículo aqui. Diz o seguinte: porém Cristo tornou-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. E aí é uma coisa assim que me chama a atenção. Muitas pessoas acham que quando a gente fala sobre essa questão de nós não somos legalistas. Hoje nós vivemos realmente Jesus no centro, pregamos a graça. O que nos importa é ser mais um Paulo nessa geração. Paulo, ele anunciava a graça. Paulo, ele falava de Jesus. Jesus era o centro. E nós estamos na mesma pegada, nós queremos falar desse Jesus, nós queremos declarar que Jesus é o centro de tudo. Que Jesus ele é suficiente, que a graça dele nos basta. E muitas vezes, irmãos, as pessoas elas não têm um entendimento. Nós não batemos contra a lei. A lei até um certo período, ela foi válida. Amém? Só que por isso nós vivemos o Novo Testamento, não o Velho. E aí a pergunta é, eu vou fazer uma pergunta que vai escandalizar aqui vocês. E vai fazer vocês pensar. Diz a palavra aqui, eu trouxe nessa versão porque ela deixa bem claro. Porém Cristo tornou-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, ponto. A palavra de Deus diz que quando a gente não obedecia lá no tempo da lei, todas as maldições vinham sobre nós. Todas. Nós não vivemos mais no tempo da lei, na dispensação da lei. Nós vivemos hoje na dispensação da graça, certo? A pergunta é, para quem quer ainda escutar lei? Pregação que usa os 10 mandamentos. E todos os não podes da lei. Então estão se colocando em maldição. É forte isso aqui, gente. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus se fez maldição. Escute, é forte isso aqui. Jesus se fez maldição para nos livrar das maldições impostas pela lei. Qual de nós conseguiria hoje cumprir os 10 mandamentos? Arrisca. Todos os dias, só os 10. Sendo que vocês não estão entendendo. Se a gente for ver bem na coisa bem certinha, são 613 mandamentos. Vai lá, Levíticos. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Entendeu? Então, o que eu vou dizer para você agora? Pense você não conseguindo cumprir esses 613 mandamentos todos os dias. A maldição não estaria sobre a tua vida? Sim. Se eu não me falha a memória, Deuteronômio 28 vai falar sobre isso.
Que se você obedecesse, você seria abençoado. Mas se você não obedecesse, você seria amaldiçoado. Certo? E o que acontece? Gente, se a gente não cumprisse 613 mandamentos, a maldição estaria sobre nós. Jesus sabia disso. Tá, mas calma ali. Vai ter gente lá do outro lado perguntando assim, tá, mas não foi Deus que deu? Sim, foi Deus que deu. Mas Deus deu pela ignorância, pela soberba do próprio homem. Porque quando Deus quis ter um relacionamento assim, ó, tati, pertinho, graça com graça, ele disse para Moisés, escuta, reúna o povo, diz para eles virem, que eu vou conversar com eles. Aí aquele povo foi, se reuniu. Quando começou os trovão, quando começou as coisas, eles fizeram o quê? Ó. Aqui, Felipe. Troca. Eles fizeram o quê? Eles pegaram, disseram para Moisés, escuta, Moisés. Não vai dar não. Nós estamos com medo desse Deus, cara. Faz o seguinte, diz para Deus que é para ele falar contigo. Contigo, Moisés. E tudo que ele te mandar fazer, nós vamos cumprir. Aí eu vou falar a mesma palavra que Jesus falou para os carinha lá de Emaús. Tolos. Não tinham entendimento. Não tinham entendimento. Não conseguiram entender. E o que acontece? É complicado, gente. Porque, na verdade, Jesus ele teve que se fazer maldito para que toda aquela maldição que estava na lei imposta, que se a gente não cumprisse, viria sobre nós. A pergunta é, quem quer viver na maldição aqui ainda hoje? Continue escutando pregação da lei. Continue escutando pregação que mistura graça e lei. Gente, isso é perigoso. Porque a partir do momento que você começa a escutar lei, pregação, e que usa os 10 mandamentos, todos os não podes, você mesmo está se colocando na maldição. Creia na graça. Creia na obra concluída. Na obra acabada. Amém? Gente, vai ficar para a semana que vem. A segunda parte dessa pregação. Amém? Então ficamos até aqui, até na bênção. Tem várias coisas que, através da obra concluída, foram alcançadas para nós. E se eu fosse você, eu não perderia o culto semana que vem.